turminha! Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim! Eu sou a professora Marilane Moraes e estou aqui hoje para continuarmos a aprender um pouquinho mais sobre a disciplina de língua portuguesa. Bom, quem é que lembra sobre o que falávamos na nossa aula passada? Bom, se você respondeu que estávamos falando sobre fábulas, você acertou. Estamos estudando um pouquinho mais sobre esse gênero fantástico e eu quero te convidar a aprofundar os seus conhecimentos hoje aqui comigo. Vamos lá? Bom, retomando a nossa aula anterior, nós falamos sobre as características da fábula. Falamos que as fábulas são textos curtos, são textos narrativos. Falamos também que há nelas um ensinamento. Toda história, toda fábula geralmente traz lá em seu final uma lição de moral, onde vem uma frase ou um trecho escrito com o intuito de nos ensinar algo, nos levar a uma reflexão. E essa reflexão nós podemos perceber através de todas as ações dos personagens no decorrer da história. Bom, vamos continuar estudando um pouco mais? Vocês sabiam que todos os textos possuem características? Sim, todos os textos da língua portuguesa possuem suas características e hoje nós vamos estudar algumas dessas características do gênero fábula. Bom, vamos ao cartaz junto comigo? Vamos ler aqui o segundo parágrafo. Vamos lá? Estava encantado com tantas belezas quando se aproximou um gato. De repente, do alto do poleiro, saltou um galo. O gato fugiu e o ratinho correu o mais rápido que pôde para a sua toca. Chegando lá, contou à sua mãe a terrível experiência que teve. Bom, crianças, quem vocês acham que está falando nesse momento do texto, nesses trechos que nós lemos? Você acha que está falando o ratinho? Você acha que está falando o gato, o galo, a mãe do ratinho? O que você acha? Pense um pouquinho aí em casa e me responde. Bom, se alguém disse que não era nenhum desses personagens que estava falando, acertou. Nós percebemos aqui que a fala é de alguém que está fora da história, apenas observando o que está acontecendo e fazendo o relato dessa observação. E você sabe me dizer qual seria o nome, então, desse observador da história? Bom, quem está observando e contando a história é chamado de narrador. E isso mesmo, criança, existem narradores que participam da história e escrevem ao mesmo tempo. Mas em outras histórias, não. Ele não é personagem, ele está apenas de fora, observando todo o andamento do que está acontecendo nas cenas e vai nos contando. Bom, eu queria agora que vocês viessem aqui para o cartaz comigo e vamos ler novamente alguns trechos. Vamos lá? Começando aqui do primeiro parágrafo. Um ratinho, ainda muito inocente, desconhecendo os perigos do mundo, saiu sozinho de sua toca. Estava encantado com tantas belezas, quando se aproximou um gato. De repente, do alto do poleiro saltou o galo. O gato fugiu e o ratinho correu o mais rápido que pôde para a sua toca. Chegando lá, contou à sua mãe a terrível experiência que teve. Crianças, esses 3 parágrafos que nós acabamos de ler, encontra-se a fala do nosso narrador. É um momento onde a pessoa que está fora da história nos relata tudo o que está acontecendo. Bom, e se eu perguntasse para vocês, por que ele saiu sozinho da toca? Você saberia me dizer? Rapidinho. Você acha certo uma criança inocente sair sozinha, sem a presença de sua mãe? Porque quando a gente lê a história, a gente imagina que ele saiu sem a sua mãe ver. Ele saiu rapidamente para tentar conhecer e vislumbrar alguma coisa.
E eu quero aqui deixar para vocês um ponto importante, para que vocês, crianças, tenham cuidado, que vocês não saiam de suas casas sem comunicar aos seus pais, sem comunicar a algum dos seus responsáveis, porque isso pode ser muito perigoso. Para o nosso ratinho, foi perigoso, não foi mesmo? Ele se depara com animais que ele não sabia qual perigo ia lhe causar. Rapidamente, ainda bem, ele consegue retornar, mas nem sempre isso acontece. Portanto, se cuidem, fiquem em casa e não saiam sem comunicar aos seus pais e responsáveis, ok? Vamos retomar a nossa aula. Bom, eu falei para vocês da presença de um narrador, certo? Agora eu queria falar para vocês sobre outra característica do nosso texto, sobre ambiente. Quando falamos de ambiente, estamos falando nada mais nada menos do local onde acontecem as histórias. Bom, várias histórias acontecem em florestas, em castelos, não é verdade? E se nós parássemos para analisar a nossa história de hoje, qual ambiente você consegue mensurar que essa história acontece? Bom, vamos pensar um pouquinho. Os nossos animais envolvidos na história são um gato, um rato e um galo, não é mesmo? 3 animais. Ok, esses animais, eles são da selva? Não, são animais comuns, isso mesmo. E onde poderia estar se passando essa história? Poderia se passar facilmente em um quintal de uma casa, poderia se passar numa chácara, não é mesmo? Então, isso seria o ambiente, ok? Onde ocorre toda a história. Outra característica do texto narrativo são os personagens. Bom, aqui eu acabei até de mencionar para vocês os personagens presentes na nossa história. E eu queria conversar com vocês sobre esses personagens. Nas fábulas, há uma diferença bem interessante. Os personagens geralmente são animais, só que eles não são animais comuns. Eles são animais que se personificam. E o que isso quer dizer? Eles possuem em suas ações atitudes humanas, podendo falar. Por isso que nós percebemos um diálogo durante a história entre o ratinho e sua mãe, não é mesmo? Eles podem tocar instrumentos, como em outras fábulas conhecidas, e tantas outras atitudes que nós humanos podemos ter, tá certo? Uma coisa muito interessante, através das fábulas, o que acontece? Muitas vezes, durante o decorrer do texto, o narrador faz uso de algumas virtudes, de algumas qualidades e também de alguns defeitos dos seres humanos. E ele traz isso personificado nos animais, por quê? Para que ao final da história, nós como leitores venhamos refletir sobre a lição de moral, ou seja, sobre o ensinamento que todos os acontecimentos querem nos dar, ok? Vamos continuar. Então, a nossa lição de moral. Vocês lembram qual é a lição de moral do texto que eu li para vocês? Alguns talvez sim, outros talvez tenham esquecido. Então, vamos ao cartaz relembrar o que está escrito na nossa lição de moral? Vamos lá? Moral. As aparências enganam. Bom, essa é a moral da nossa história. E o que isso quer dizer? Que reflexão essa frase nos traz hoje? As aparências enganam. Eu falava na aula anterior que o ratinho se impressionou com a aparência do galo, não é mesmo? O que ele observou no animal? Ele observou que a sua crista era muito vermelha, parecia até sangue puro. Ele ficou vislumbrado com o bater de suas asas, que era muito forte. Também se assustou pelo brado alto de cocoricó que o galo deu. Mas, quando nós observamos bem a história, nós percebemos que tudo isso que o galo fez foi para proteger o ratinho, não é mesmo? Porém, ele olhou por outro lado para o outro animal. Quem foi mesmo que se aproximou dele bem devagar? Foi o gato. Ele estava lá, olhando tudo ao seu redor, encantado, quando ele não percebe o gato chegando. E aí, quando ele relata a história para sua mãe, ele diz que o animal era terno e doce, não é mesmo? Muito bem. E que esse gato o encantou. Encantou o ratinho pelo seu olhar e foi se achegando. E ele só foge quando o galo então aparece como um super-herói.
para o nosso ratinho. Então, crianças, o que esse texto quer nos dizer? As aparências enganam. O ratinho, por ser inocente e não conhecer muita coisa da vida, quase ia sendo enganado. Ele saiu de lá aterrorizado, achando e relatando para sua mãe que o galo lhe faria mal, que ele poderia esmagar-lhe com tanta força que ele batia suas asas. Mas a sua mãe, que já possuía sabedoria e vivência, começa a explicar para ele tudo o que de fato aconteceu. O galo surge não para esmagar-lhe, e sim para lhe proteger. E aí, o nosso herói da história é o galo. Crianças, nós vimos várias características desse texto, não é mesmo? E agora, eu queria voltar a lhe fazer uma pergunta. Se eu perguntasse para você qual o fato que deu origem a toda essa história, o que aconteceu para que o nosso ratinho vivesse tudo o que ele viveu no decorrer dessa história? O que você me responderia aí de casa? Pense um pouquinho. Será que você me responderia que foi o galo, tudo começou quando o galo salta do poleiro? Será que tudo começou na história quando um gato vem se aproximando? Será que tudo começa quando a mãe do ratinho vai explicar para ele todo o equívoco que ele imaginou? Ou será que a nossa história começa quando um ratinho inocente decide sair de sua toca? Bom, eu vou te convidar comigo lá no cartaz para nós analisarmos o que o narrador fala no início do texto. Vamos lá? Vamos identificar comigo? Um ratinho, ainda muito inocente, desconhecendo os perigos do mundo, saiu sozinho de sua toca. Bom, crianças, isso mesmo. Toda a história, ela acontece porque o nosso ratinho decide sair sozinho de sua toca. Mas será que se ele não tivesse saído, tudo isso teria acontecido? Obviamente que não. Ele não teria se deparado com dois animais diferentes, ele não tinha se deparado com o perigo que ele enfrentou ao se aproximar tanto de um gato, não é mesmo? Então, nós podemos perceber aqui que tudo começa a ocorrer a partir do momento que ele toma a decisão de sair de sua toca. E mais, ele sai sozinho, sem a proteção de sua mãe, sem a proteção de ninguém. E ainda temos um detalhe que o narrador nos conta. Ele era um ratinho bem inocente. Bom, crianças, a nossa aula está terminando, mas eu espero você na nossa próxima aula. Não deixe de estudar, não deixe de ler. Bom, crianças, a nossa aula está chegando ao fim. Mas se você gostou muito desse gênero, eu quero deixar aqui algumas sugestões para você fazer leituras aí na sua casa. Você pode estar procurando pela história da Raposa e as Uvas, A Lebre e a Tartaruga. Você pode também estar procurando uma história muito conhecida, que é A Cigarra e a Formiga, e tantas outras fábulas, ok? Eu quero te lembrar também que essa aula e outras você pode assistir. É só acessar a nossa plataforma Eduque. Eu aguardo você na nossa próxima aula e tchau, tchau!